Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Hoje a palavra de Deus está no livro de 1 Samuel 16, do 1 ao 13. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá a pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leve um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez com o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagra-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e o convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse: tampouco este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, mais moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar Davi. Era ruivo e belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se, unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Irmãos, eu escolhi essa palavra porque aqui Deus nos mostra que Ele não escolhe aparência. Ele não nos vê por fora, Ele nos vê por dentro. Ele vê o nosso coração, Deus sonda o nosso coração e Ele capacita aquele a quem Ele escolhe para fazer o que é do agrado da vontade dEle. Muitas vezes a gente é tocado, chamado para fazer a obra do Senhor e temos medo por não sermos capazes de conseguir realizar aquilo que o Senhor deseja. Mas saiba que o Senhor, Ele nos escolhe, Ele conhece a nós, o nosso coração, e sabe que somos capazes. E mesmo se não fôssemos capazes, Ele nos capacita para isso. Então, Davi era o mais moço dos filhos de Jessé, o mais baixinho, o que qualquer pessoa pensaria que o Senhor não escolheria. Mas foi esse que Deus escolheu. Porque Ele não vem para os bonitos, Ele não vem para os belos, né? Ele nos surpreende, Ele escolhe aqueles que você menos imagina, aquele que a sociedade menos acredita, aquele que é o menorzinho lá dentro da comunidade, é esse que Deus levanta para engrandecer o seu nome. Então, fique sabendo que Deus quer e escolhe aqueles a quem Ele quer. Ele escolhe aquele em quem ninguém acredita. Ele escolhe e capacita aquele a quem a gente olha e fala: não, ele não dá conta. Mas dá, porque é Deus som dos nossos corações. E Ele quer transformar a você, a mim, mulher segundo ao coração dEle, segundo o coração de Deus, homem segundo o coração de Deus. Então, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, a mulher segundo o coração de Deus, então se entrega a Deus, que Ele te capacita, Ele te engrandece para engrandecer o nome dEle.
porque aqui nós não estamos para nos sobressair, nós estamos para engrandecer, exaltecer o nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu agradeço a Ti, Senhor, pela semana que se encerrou, pela semana que se inicia. Eu coloco a família de todos, Senhor, todos os membros da nossa igreja, toda a nossa comunidade nas Suas mãos. Que o Senhor abençoe, guarde, zele por cada um daqueles, Senhor. Pelos que são seus, pelos que não são seus, pelos que seguem o seu caminho, por aqueles que não seguem o seu caminho, Senhor. Que o Senhor proteja, que o Senhor traga-os de volta aqueles que estão perdidos, que o Senhor mostre o caminho de Deus, o caminho do seu amor, o caminho da verdade, Senhor, o caminho que leva a Ti, ó Pai, porque somente nos seus braços, somente no seu caminho, somente seguindo a Ti os seus mandamentos, é que realmente somos capazes, que realmente somos felizes, Senhor. Obrigado por estar ao nosso lado sempre, por nos abençoar, nos proteger, no nome santo de Jesus. Amém. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim, Tu és Senhor, o grande eu sou. Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Só Tu detens glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei, pois Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Não há outro igual. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim. Honra e louvor
Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu, onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que a graça e o cuidado do nosso Deus alcance sua vida em nome de Jesus. Nesse domingo, dia de celebração da ceia do Senhor, nós nos reunimos. Já fomos ministrados pela oração, já fomos ministrados pelos louvores. E agora a palavra de Deus vem para encher o nosso coração. Eu quero ler com você Filipenses capítulo 4, no verso 4, que diz assim: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Eu quero iniciar esse tempo, essa conversa, esse bate-papo que a gente tem tão bom sempre, pedindo licença para fazer uma pergunta bem pessoal. Muitas pessoas não gostam de conversar as coisas quando o assunto fica meio pessoal, né? A gente não quer abrir ali a nossa intimidade. Isso é natural, né? A gente quer preservar com unhas e dentes a intimidade que a gente tem. Normal, mas deixa eu te fazer uma pergunta bem pessoal. Você é feliz? Você é alegre? Não é uma pergunta tão simples assim de responder, não é tão simples de responder, não é? Então vou fazer outra pergunta. Seu marido é feliz? A sua esposa é feliz? Os seus filhos são felizes? E aí? Tem um grupo de missionários, eles foram para a África e chegando lá eles encontraram uma mulher e perguntaram para ela: você é submissa ao seu marido? E ela olhou bem nos olhos daqueles missionários e disse: essa pergunta vocês têm que fazer para o meu marido. O que eu sei e o que eu posso garantir é que ele é feliz. Ela podia falar com segurança da felicidade que tem proporcionado ao marido. Se isso era submissão, ela não sabia, mas ela sabia que o marido dela era feliz. Podemos ser felizes nesse mundo tenebroso? Isso tem trazido uma quietação ao meu coração, sempre essa questão de felicidade. Eu quero tratar alguns domingos isso. A gente pode ser feliz nesse mundo tão tenebroso? Eu não sei quantos de vocês conhecem uma história de um advogado chamado Rachel Gates Parton. Esse homem, ele escreveu um lindo hino, talvez você conheça e já cantou várias vezes esse hino chamado Sou Feliz. Só que talvez você não conheça a história que está por trás desse hino. Esse homem, junto com a sua esposa, Ana, eles tinham 4 filhos. Eles viram o filho falecer, 3 meninas e um menino. E eles viram o filho falecer com 4 anos de idade, de uma doença. Sabe que isso nós estamos falando começo do século XIX, por aí, febre matava. Então o menino teve uma febre e morreu. Só que daí passaram vários anos, ele era muito amigo de um grande evangelista chamado Moody. E ele queria ir numa cruzada. Cruzada é quando um evangelista vai passando de cidade em cidade,
pregando a palavra. Ele queria ir junto com Moody na Europa. Isso, eles moravam nos Estados Unidos. No último momento ele não pôde ir. E ele mandou, isso de navio, as filhas e a esposa irem na frente. Só que aconteceu uma tragédia terrível e o navio afundou. E sobreviveram 90 pessoas, afundou em 12 minutos. Sobreviveram 90 pessoas, 226 pessoas morreram. E entre elas suas 3 filhas. Somente a Ana sobreviveu. E assim que a Ana pôde mandar uma mensagem, ela mandou para ele um telegrama escrito: salva, porém só. Imediatamente ele buscou um navio para poder ir atrás da esposa. E teve um momento em que avisaram ele que eles estavam passando exatamente no local aonde o navio havia afundado. Com ele tinha levado suas filhas. Ele desceu para a cabine e ele escreveu esse hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre estou. Isso toca o meu coração porque é um momento de dor. Um homem que perdeu 4 filhos em tragédia, em doença, em tragédia, mas diante daquele sofrimento ele encontrou paz, mas ele encontrou paz em Cristo. É isso que Paulo fala, que diante das lutas se alegre. Não é fazer jogo do contente, não é fazer pensamento positivo, não é nada disso. Ele está falando se alegre, mas se alegre não na desgraça, mas se alegre em Cristo. E é isso que esse homem fez. De diante da luta, ele se alegrou em Cristo. Em Isaías 61:3 diz: e pôs sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de serem chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Isso se cumpriu em Lucas 4:17 e 18. Jesus diz lá: essa profecia se cumpriu. Paulo diz para a gente se alegrar sempre, independente do que está acontecendo, independente dos ladrões de alegria da nossa história. A nossa diferença com aqueles que não conhecem a Cristo é como nós nos comportamos diante das crises. Como é que a gente reage a elas? É aquilo que fala da parábola das 2 casas em Lucas 6, 48, 49. Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. Então nós sabemos que os ventos podem vir, mas a nossa casa não vai cair. Ela pode ranger, ela pode balançar com o vento, mas ela não vai cair. Mas só que eu tenho pensado um pouco, e quanto mais eu penso, eu chego à conclusão de que a nossa alegria tem sido roubada. Existem circunstâncias, situações em que tem sido roubada a nossa alegria. E eu quero falar sobre 2 ladrões de alegria nessa noite. Domingo que vem eu quero tratar de mais 2. Mas hoje eu quero falar sobre o ladrão que se chama circunstâncias da vida. Filipenses 1:12, que eu vou ler aqui com vocês, diz assim, 1:12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo está falando que coisas aconteceram na sua vida e essas coisas contribuíram para o progresso do Evangelho. O primeiro ladrão são as circunstâncias. As circunstâncias da vida é o primeiro ladrãozinho que vem roubar a nossa paz e junto com ela a alegria. São coisas que não dão aviso, você não recebe um WhatsApp antes de falar assim, se prepara porque fulano vai morrer. Você não recebe um WhatsApp falando assim, olha, você cuidado porque tal dia você vai ficar doente, tá? Então você se prepara. Você não recebe um WhatsApp falando assim, você se prepara porque sua máquina de lavar vai pifar. E para uma mulher isso é um desespero. Você não recebe. Chega. Acontece.
Simplesmente, e a gente tem um ditado popular que fala, né, que desgraça sempre vem acompanhada de mais uma, né? E Paulo fala dos seus sofrimentos e ele fala que tudo isso contribui para o progresso do evangelho. Como? Como? Simples. Ele tem a casa sobre a rocha. A circunstância não abala ele. A circunstância não rouba a alegria dele. Então, tudo o que acontece contribui para que as boas novas cheguem até aqueles que necessitam. Agora, você me diz uma coisa, você tem saúde? Tem saúde? Dor de cabeça, dor na articulação, isso aí todo mundo tem. Mas eu estou falando, no geral, você tem saúde? E seus filhos são saudáveis? Seus netos são saudáveis? Você pode não ter todo o dinheiro que você gostaria, mas você tem alimentado sua família com dignidade? Vestido com dignidade? Então, vamos olhar além das circunstâncias e ter certeza de que o nosso Deus, Ele reina. Ele reina. Que cada passo que nós damos, Ele está embaixo dos olhos poderosos do nosso Deus. As circunstâncias não podem roubar a nossa alegria, porque senão você fica escravo das situações. Se chove, aí eu fico triste, porque chuva me deprime. Se fica calor, então eu fico irritado. Ai, porque tá calor e eu tô passando calor. Ai, meu Deus, estou passando calor. Se eu tenho que pagar a conta, aí eu fecho a cara, fico bravo com todo mundo porque eu tenho que pagar boleto, porque eu tenho que pagar. Você tem que pagar. Dê glória a Deus, porque você tem dinheiro para pagar. A circunstância não pode roubar nossa alegria. Problema todo mundo tem. É um fato. Todo mundo tem problema. Mas Deus não dá aprovação maior do que nós não podemos aguentar. Ele não dá carga que a gente não consegue. E quando a carga é difícil, Ele fala assim, me dá o fardo que eu carrego o meu que é leve. Manda esse ladrão para bem longe da sua vida. Bota ele para correr e deixe Deus reinar sobre todas as circunstâncias, porque Ele disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados segundo a graça, glória e misericórdia do nosso Deus. Não deixe que as circunstâncias roubem a alegria da misericórdia que se renova a cada manhã, mas se alegre, não nas situações difíceis, mas se alegre no Senhor. Sempre se alegre. Segundo ladrão, pessoas. Olha só o que Filipenses 2, do 3 ao 5 nos diz. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Segundo ladrão, são as pessoas. Sabe por quê? Porque nós choramos muito mais por causa das pessoas do que pelas circunstâncias. As pessoas nos machucam muito mais. Não tem felicidade, alegria, não tem perdão. Eu não lembro quem foi que disse o seguinte, uma pessoa conhecida, famosa, muito tempo atrás, eu amo a humanidade, odeio as pessoas. Eu amo a humanidade, mas eu odeio as pessoas. Sem perdão não tem adoração. Não tem adoração, não tem perdão para nós. Porque a gente ora na oração do Pai Nosso, que a gente perdoa, para Deus nos perdoar quando a gente perdoa o outro. Se eu não perdoo o outro, não tem perdão para mim. Entende isso? Quando não tem isso, perdoar é uma questão de bom senso, porque se nós não perdoamos, nós nos tornamos escravos daquele outro. A gente leva essa pessoa para tudo quanto é lugar. Você deita, a pessoa está ali, você levanta, ela está ali, você come, ela está ali, você está com seus filhos, ela está ali, você está com sua família, ela está ali. Aquela pessoa está ali, no seu coração, na sua mente, falando aquelas coisas novamente, roubando a nossa alegria dos momentos preciosos, até mesmo com Deus. Rouba. Perdoar é a faxina da mente, a libertação da alma. Quero ler com vocês um texto de Mateus. Como é que Jesus coloca a questão do perdão? Jesus coloca
uma coisa maravilhosa. Mateus 18, 21 em diante, fala assim, ó. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Que eu lhe perdoe até 7 vezes? Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhes um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possuía, e assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou ele embora e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, paga o que você me deve. Então o conservo, caindo aos seus pés, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, foram muito tristes e relataram ao Senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou aquele servo e lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porém por que você me implorou? Será que você também não poderia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignou-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um o seu irmão. Irmãos, olha só, um talento é 35 quilos de ouro. Naquela época, uma dívida impagável. Hoje, para mim, também seria uma dívida impagável, né? 10.000 era 350 quilos de ouro. 13 anos de trabalho de uma nação. 150 mil anos de trabalhos, se você for colocando 13 anos de uma nação, de imposto de uma nação, 150 mil anos de trabalho, 100 denários era igual a 3 meses de trabalho. Então Jesus coloca um padrão para a gente perdoar totalmente fora do alcance no que diz respeito ao monetário. É muito alto, é muito alto. Então Jesus fala, é lá que se perdoa, é lá em cima. É esse padrão que a gente deve seguir. Tem uma história que eu conheço há muito tempo, talvez até você conheça. Tem um professor pediu para os seus alunos que eles pegassem batata, colocassem dentro de um saco e primeiro escrevessem nas batatas o nome de pessoas com quem eles tinham qualquer desafeto, raiva, amargura, escrevessem ali. E depois colocassem dentro de um saco e colocassem dentro da mochila. E carregassem essa mochila para tudo quanto é lugar, até que o professor mandasse jogar fora. Só que foi o que aconteceu? Essa batata começou a apodrecer. E depois, você já viu o cheiro de batata podre? Já sentiu o cheiro de batata podre? E aquele cheiro, eles não estão aguentando mais aquele cheiro. Aí falou, professor, pelo amor de Deus, deixa a gente jogar fora essas batatas. Aí o professor falou assim, pode sim. Se você jogar fora tudo o rancor, o ódio, a amargura que você tem contra a pessoa, então joga fora. O ladrão, ele utiliza pessoas para roubar a nossa alegria. Isso é todo dia, se você parar para observar. E não permita isso. A igreja de Filipos, ela estava com um problema, não com os de fora, mas com os de dentro, com a falta de perdão e de amor cristão um com o outro. Os problemas muitas vezes não são com os de fora, mas sim com os de dentro, seja na igreja, seja na nossa família. Somos exortados por Paulo a termos os mesmos sentimentos que Cristo Jesus, de perdão. Libera essa vida em nome de Jesus e não permita que o ladrão venha roubar aquilo que o Senhor tem te dado, que é a alegria da salvação, a alegria da misericórdia dele sendo renovada sobre nós a cada manhã. E eu quero concluir. E mais uma vez eu peço licença para você para fazer uma pergunta pessoal. Você é feliz? Você é feliz? Você é alegre? Ou você tem permitido que os ladrões entrem no teu coração, na tua casa e te roubem?
As circunstâncias da vida estão aí, não dá para se livrar delas. Temos problema todo dia. Tem sempre coisa acontecendo ao nosso redor em todo o tempo. E não dá para falar, para boleto de chegar, para calor. Vocês estão vendo que eu já estou aqui louca de tanto calor. Para calor que eu não quero mais calor. Não tem como falar isso. Não tem um jeito de falar para chuva que eu não quero mais chuva. Não tem, as circunstâncias estão aí. Mas eu posso mudar o meu jeito de reagir a elas. Eu posso mudar. Eu posso ser uma pessoa alegre. Eu posso ser uma pessoa grata. Porque eu não estou focada no calor, no boleto, nas circunstâncias. Eu estou focada em Deus. Nós podemos ser assim, focados em Deus. Podemos colocar Jesus em primeiro lugar e a partir daí enfrentar o ladrão das circunstâncias da vida. Aí, da mesma forma, a gente enfrenta as pessoas que estão ao nosso redor. Sejam os pais, os filhos, patrão, colegas, amigos, gente que atende a gente no mercado, no banco, por aí vai. Mas elas não têm o poder de roubar a alegria. Elas não deveriam ter esse poder. Nós damos esse poder para elas. E elas não podem ter esse poder de roubar a nossa alegria. Se uma pessoa te tratou mal porque ela brigou com o marido, isso é um problema dela. Com todo respeito, é um problema dela. Então fique o problema com ela. Não carrega esse problema para a tua casa. Porque ela aí te tratou mal, aí você traz aquele ranço e leva com você para dentro da tua casa, para dentro da igreja, para o seu trabalho. Você leva aquilo, pronto, azedou seu dia, porque fulano azedou. Mas o problema é do fulano. Não carrega isso com você. Não permita que uma pessoa roube a sua alegria. Não permita isso. De jeito nenhum. Não leve o problema dos outros para dentro da tua casa, para dentro do teu coração. Deixa os ladrões de alegria longe da sua felicidade. Se propõe a ser uma pessoa alegre e mesmo nesse mundo caótico, nesse mundo em que nós vivemos, com Jesus nós podemos ser felizes. Como diz o Rachel, o hino Sou Feliz, eu sou feliz. Com Jesus sempre estou. Que privilégio nós podemos nos sentar à mesa do Senhor. Que privilégio a gente sentir essa presença do Senhor na nossa história, na nossa vida, na nossa casa hoje, nesse exato momento. Esse é privilégio, essa é bênção derramada dos céus, essa é alegria. Nessa mesa, a alegria. É a alegria, não nas circunstâncias, não é a alegria que outra pessoa pode nos dar, mas é a alegria que vem do alto, a alegria que vem de dentro, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Essa alegria que nós podemos celebrar através do pão e do cálice. Prepare o pão aí, junto com a sua família. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Todas as vezes que comer o pão, façam isso em memória de mim. Vamos todos juntos comer do pão. Da mesma forma, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que o beberem, façam isso em memória de mim, até que eu venha. Vamos todos juntos compartilhar do cálice. Senhor Jesus, damos graças, Pai,
pelo teu amor, damos graças pelo sacrifício vivo que o Senhor fez naquela cruz, por cada um de nós. Se hoje estamos aqui, Senhor, é porque a tua graça nos alcançou, é porque o teu perdão nos alcançou. Estamos aqui, Senhor, é porque estamos cheios do teu Espírito Santo e é porque o Senhor fez o sacrifício maior naquela cruz pelas nossas vidas. E nós damos graças, ó Pai, porque somos falhos, mas o teu amor é sobre nós. Pai Santo, em nome de Jesus, eu peço, Deus querido, que o Senhor derrame sobre nós a tua paz, que o Senhor derrame sobre nós a tua alegria, Pai. Alegria que o mundo não pode roubar. Alegria que circunstância alguma pode roubar. Alegria que pessoa nenhuma pode roubar, Senhor. Nos dê forças, Pai amado, para lutar, sim, pela alegria que vem, ó Deus, do teu trono de graça. Pela alegria que vai além de qualquer coisa que está acontecendo. Alegria de qualquer mau humor, de qualquer pessoa que possa estar, ó Deus, do nosso lado. Ajuda-nos, Senhor, a viver plenamente a alegria que o Senhor tem reservado para nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse coração grato diante da tua presença, porque gratidão é fruto de alegria. Ajuda-nos, ó Deus, a ser gratos pelo dom da vida, gratos, ó Deus, pela comida na mesa, gratos, ó Deus, pela roupa no corpo, graças, ó Deus, pelo teto sobre a cabeça, gratos, ó Deus, pelas pessoas amadas ao nosso redor, gratos, ó Deus, pelo Evangelho que chegou até nós e nos salvou e nos redimiu e fez de nós nova criatura. Abençoa-nos, ó Deus, com alegria, eu te peço, nesse dia tão rico, feliz nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor que é infinito, que vem de Deus o Pai, a alegria, a coragem, a força, o ânimo, a gratidão que vem do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que a sua semana seja extremamente feliz e que circunstância alguma venha roubar a sua alegria, que pessoa alguma venha roubar a sua alegria, em nome de Jesus. Beijo grande. Deus te abençoe.